A Libertadores 2025 chega no seu capítulo final, com um duelo que talvez hoje seja o maior clássico brasileiro no cenário continental. Palmeiras e Flamengo voltam a se encontrar numa final depois de anos, construindo rivalidade, títulos, disputas diretas e protagonismo absoluto na América do Sul. No dia 29 de novembro, no Estádio Monumental U, em Lima, o continente inteiro vai parar, porque essa não é só a final da Libertadores, é um choque de projetos, de identidades, de geração e de duas potências que dominaram o futebol do nosso continente na última década. E no vídeo de hoje, a gente vai reconstruir essa história. Vamos olhar a temporada, relembrar a campanha dos dois times, analisar tática, comparações, protagonistas, o palco da decisão e, claro, entender por que essa final pode entrar para a história como uma das maiores de todos os tempos. Então já chega deixando o like, se inscreve no 90 mais acréscimos e bora juntos para a reta final da Libertadores 2025. A Libertadores mudou de patamar nos últimos anos e junto com ela, Palmeiras e Flamengo também mudaram. Hoje, esses dois clubes não disputam só títulos, disputam narrativas, hegemonia, peso histórico e espaço na prateleira mais alta da América. Depois de eliminatórias tensas, jogos grandes e campanhas completamente diferentes, os dois se encontram em Lima para um confronto que já nasce gigante. Mas antes da gente chegar no duelo final, é importante entender como foi essa história em 2025. Flamengo e Palmeiras chegam em momentos diferentes, e isso mexe diretamente com o peso psicológico da decisão. Um chega embalado, o outro chega pressionado, mas os dois chegam gigantes. No Brasileirão a diferença entre eles é clara. O Flamengo lidera com 75 pontos, muito próximo de confirmar mais um título nacional. Já o Palmeiras, com 70 pontos, perdeu desempenho na reta final. Nenhuma vitória nos últimos 5 jogos, e acabou deixando a liderança escapar para o rival. E isso faz toda a diferença quando seu rival te passa justamente na reta final e ainda vai te enfrentar na final da Libertadores. A cabeça pesa, mas ao mesmo tempo dá combustível para um jogo ainda mais emocional. Apesar do momento turbulento no Brasileirão, o ambiente do Palmeiras não é de crise. A torcida segue apoiando o time para a final. O técnico Abel Ferreira, porém, tem reclamado da arbitragem do calendário da CBF. Temas que vem dominando as suas entrevistas. O ataque palmeirense continua sendo a principal esperança. Flaco Lopes e Vitor Roque chegam como as grandes armas ofensivas. Lesões importantes deixaram alguns atletas de fora do Palmeiras. Everton, Paulinho e Lucas Evangelista, todos indisponíveis para a final. Do outro lado, a história é diferente. O Flamengo chega embalado, confiante e praticamente campeão brasileiro, mas não sem problemas. O técnico Felipe Luiz comanda um Flamengo seguro, competitivo e maduro. O time lidera o Brasileirão e vive uma temporada sólida, impulsionado pela fase espetacular de Arrascaeta. 18 gols e 14 assistências no Brasileirão, um dos melhores anos dele no clube. Mas a grande dor de cabeça é real. Pedro está fora da final, com uma lesão muscular, e o zagueiro Léo Ortiz vive uma corrida contra o tempo. Lesionado contra o Racing, voltou aos treinos, mas segue como incógnita até o último momento. E aí entra um detalhe que influencia muito uma final de Libertadores: a confiança coletiva. Hoje, ela está mais do lado do Flamengo, mas final é final, e o Palmeiras é um time que cresce muito nesses jogos. Na Copa do Brasil, ambos decepcionaram em 2025 e, coincidentemente, caíram na mesma fase. O Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians nas oitavas, perdendo os 2 jogos. 1 a 0 em Itaquera e 2 a 0 no Allianz Parque. O Flamengo caiu também nas oitavas, contra o Atlético Mineiro. Derrota por 1 a 0 no Maracanã e vitória por 1 a 0 na MRV Arena. Mas nos pênaltis, Samuel Lino e Wallace desperdiçaram e o Galo avançou. O Flamengo venceu o Campeonato Carioca e também a Supercopa Rei, batendo o Botafogo por 3 a 1 no Mangueirão em Belém. O Palmeiras, por sua vez, perdeu a final do Paulista para o Corinthians. E se tem uma coisa que esquenta essa final, são os jogos entre eles esse ano. E olha, tá cheio de polêmica. Foram 2 confrontos no Brasileirão e 2 vitórias do Flamengo. 2 a 0 no Allianz Parque e 3 a 2 no Maracanã. Na primeira partida, o lance mais discutido ficou por conta de um pênalti marcado a favor do Flamengo. Arrascaeta foi agarrado por Murilo na área. Ramon Abate-Abel não marcou o pênalti, mas o VAR, com Wagner Hilley, chamou para a revisão. Decisão mudada e pênalti convertido. Flamengo venceu por 2 a 0. Na segunda partida, logo aos 3 minutos, o Palmeiras reclamou de pênalti em Gustavo Gomes. O zagueiro alviverde foi empurrado com as 2 mãos por Jorginho dentro da área. O VAR analisou e avisou o Wilton para seguir, pois os 2 braços estavam estendidos e não fazia flexão com impacto para o empurrão. Depois,
Outro lance polêmico. Pedro sofreu pênalti após ser calçado por Bruno Fux. O Palmeiras reclamou de falta no início da jogada em Vitor Roque e também de um empurrão no atacante no defensor alviverde. Nada marcado e pênalti convertido. No fim do jogo, Felipe Luiz cutucou. Não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. Convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. E não é só dentro de campo não. A rivalidade entre Palmeiras e Flamengo explodiu fora das quatro linhas. Nos bastidores, a relação entre os clubes vive um dos momentos mais tensos da última década. Reclamações cruzadas de arbitragem, teste antidoping surpresa da BCD gerando irritação no Flamengo, influenciadores flamenguistas lançando a campanha no Grito Não, briga jurídica dentro da Libra, troca de farpas entre Leila Pereira e BAP. Leila Pereira chegou a chamar os dirigentes rivais de terraflamistas. Do outro lado, o BAP rebateu dizendo que se o Flamengo jogasse sozinho, sobraria pouco para os outros. E tudo isso, absolutamente tudo isso, deságua na final mais pesada dos últimos anos. Esportivamente, mentalmente e politicamente. Flamengo e Palmeiras não disputam só uma Libertadores, disputam território, controle e protagonismo. E depois de entender o peso histórico dessa rivalidade e o que ela representa para o futebol brasileiro, é hora de olhar para o torneio em si, porque essa final entre Palmeiras e Flamengo não acontece por acaso. A Libertadores 2025 manteve o formato tradicional. Fase preliminar, 8 grupos de 4 times, depois mata-mata e de volta até a final. A edição de número 66 da história reuniu clubes das 10 associações sul-americanas. O Brasil esteve representado por 8 times: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia. E aqui tivemos uma decepção que virou pauta jornalística no Brasil inteiro. E ela ficou por conta do Corinthians, que caiu ainda na terceira fase da pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil. Mas falando de outro gigante sul-americano, o Boca Juniors caiu ainda antes, na segunda fase, perdendo nos pênaltis para o Alianza Lima. Do outro lado, a maior surpresa da Libertadores foi a LDU, primeiro eliminando o Botafogo, que defendia o título, nas oitavas, depois tirando o São Paulo nas quartas, e na semifinal, quase aprontou de novo. Venceu o Palmeiras por 3-0 na ida, mas na volta, o time de Thiago Nunes acabou tomando a virada. Mas agora falando dos finalistas, o Palmeiras veio com força desde o início. O Palmeiras caiu no grupo G, com Cerro Porteño, Bolívar e Sporting Cristal. Fez uma campanha perfeita. 6 jogos, 6 vitórias, melhor ataque da competição e 100% de aproveitamento. Mesmo enfrentando altitude e viagens longas, passou sem grandes sustos, 17 gols marcados e 4 gols sofridos. E se a fase de grupos foi tranquila, o mata-mata começou a ficar mais pesado. Nas oitavas, o Palmeiras enfrentou o Universitário do Peru, um 4-0 tranquilo na ida, no próprio Monumental de Lima, onde será a final, e um 0-0 administrando no Allianz Parque. Nas quartas, o desafio foi o River Plate de Marcelo Gallardo. Vitória por 2-1 na Argentina. E no jogo de volta, o River até tentou complicar, abriu o placar, mas o Palmeiras virou na segunda etapa e fechou 3-1. Só que aí veio o grande drama da campanha, a semifinal. Na altitude, a LDU atropelou, 3-0 na ida. Mas no Allianz, o Palmeiras viveu a chamada Noite Mágica. Virou 4-0. Destaques para Vitor Roque, Flaco Lopes, Alan e Rafael Veiga, que marcou 2 nessa decisão. Foram decisivos na arrancada rumo à final, provando que 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. E do outro lado, o Flamengo viveu praticamente 2 Libertadores distintas, um caos na fase de grupos e uma recuperação enorme no mata-mata. O Flamengo estava no grupo C, com LDU, Central Córdoba e Deportivo Táchira, e sofreu. Chegou a ganhar 3 partidas nessa fase, mas perdeu para o Central Córdoba no Maracanã, empatou com o mesmo na Argentina, empatou também com a LDU em Quito e chegou na última rodada precisando de combinações de resultados. No fim, quem salvou tudo foi o goleiro Rossi, com uma defesa milagrosa nos acréscimos contra o Táchira. Vitória por 1-0 e o Flamengo terminou em segundo no grupo. Nas oitavas, clássico brasileiro, Flamengo e Internacional. Vitória no jogo de ida por 1-0 no Maracanã. Já na volta, o jogo ficou atrasado depois da festa colorada com papel picado. E 2-0 no Beira-Rio. Campanha segura, mas aí veio um dos jogos mais tensos da Libertadores. Contra o Estudiantes, na ida o Flamengo abriu 2-0 em 9 minutos e perdeu diversas chances ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, teve expulsão polêmica de Plata, que mais tarde foi revertida pela Conmebol, e sofreu o 2-1 no fim. Na volta, perdeu por 1-0
e por pouco não toma o segundo gol. Nas penalidades, Rossi brilhou, defendendo 2 cobranças e classificando o Mengão. Na semifinal, contra o Racing, 2 jogos extremamente duros. Na ida, vitória por 1-0 no Maracanã, gol chorado de Carrascal, em um jogo muito pegado. Já na volta, 0-0 na Argentina, com uma festa absurda da torcida do Racing e com Rossi salvando mais uma vez. O goleiro virou o grande nome da campanha rubro-negra. E além dos finalistas, a Libertadores de 2025 contou com uma história que precisa ser mencionada. O Brasil vive a maior hegemonia de um país na história da Libertadores. Desde 2020, 11 dos últimos 12 finalistas são brasileiros. Só o Boca em 2023 quebrou a sequência e perdeu para o Fluminense. Agora, com Palmeiras e Flamengo decidindo mais uma vez o título, o futebol brasileiro chegará ao seu 7º campeão consecutivo da competição. E se o caminho de Palmeiras e Flamengo até Lima já foi épico, a história ainda fica mais pesada quando lembramos que esses 2 times só se cruzaram uma vez na Libertadores, e esse jogo valia tudo. Foi a final de 2021 em Montevidéu, um dos jogos mais simbólicos da era recente do futebol sul-americano. Hoje, 4 anos depois, eles voltam para escrever outro capítulo. Então, antes de falar do presente, a gente precisa revisitar essa rivalidade que ganhou contornos dramáticos nessa decisão. Palmeiras e Flamengo têm apenas um confronto oficial na história da Libertadores. Esse duelo foi exatamente a decisão de 2021, no Estádio Centenário, vencido pelo Palmeiras por 2-1 na prorrogação. Desde então, o peso daquele jogo moldou a rivalidade moderna entre os 2 gigantes brasileiros. E essa rivalidade só ficou mais forte, pois na última década, Palmeiras e Flamengo dominaram o cenário do futebol brasileiro como ninguém. De 2015 até 2025, foram 30 títulos somados para os dois, 16 do Flamengo e 14 do Palmeiras. É natural que 2 potências que estão sempre no topo acabam se encarando, e quando isso acontece, todo mundo para assistir. O Palmeiras nesse período ganhou 2 Libertadores, 4 brasileiros, 2 Copas do Brasil, uma Supercopa, uma Recopa e 4 estaduais. Já o Flamengo também ganhou 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas, uma Recopa e 6 Cariocas. A hegemonia dos dois explica porque cada confronto vira um marco. Mas quando o assunto é Libertadores, o encontro que definiu tudo foi aquele de Montevidéu. E para entender a final de 2025, a gente precisa revisitar lance por lance daquele jogo histórico. Logo aos 6 minutos, Mike acelera pela direita e encontra Rafael Veiga, chegando de primeira. 1-0 Palmeiras. Um início que definiu o tom, estratégia, intensidade e um Flamengo que demorou a se encontrar. E aquele jogo tinha tudo: drama, erros decisivos, heróis improváveis e tensão até o final. O Flamengo martelou, pressionou e a Arrascaeta começou a ditar o ritmo. E aos 27 do segundo tempo, Gabigol empatou. Era o típico roteiro da decisão gigante. Nervos no limite, 2 camisas pesadas e o clima do centenário fervendo. A partida foi pra prorrogação, e é aí que surge um dos personagens mais improváveis da história moderna da Libertadores. Aos 4 minutos do primeiro tempo da prorrogação, Daverson rouba a bola de Andrés Pereira e marca o gol do título, o 5º dele desde o seu retorno da Espanha. Um lance que mudou a carreira de um, marcou a história do outro e decidiu uma das finais mais simbólicas da Libertadores. Ao mesmo tempo, o erro de Andrés virou um marco. E 4 anos depois, ele retorna para uma final de Libertadores, mas dessa vez vestindo verde e como peça-chave da equipe de Abel Ferreira. Um dos enredos mais improváveis dessa decisão de 2025. Mas para entender o tamanho da rivalidade, não basta só olhar para a final da Libertadores. Os dois também colecionam finais em outros torneios. Os clubes já se enfrentaram 4 vezes em decisões de mata-mata. Na Copa Mercosul de 1999, deu Flamengo campeão, no agregado de 7-6. Na Supercopa do Brasil de 2021, outro jogaço, 2-2 no tempo normal e Flamengo campeão em uma disputa eletrizante de pênaltis. Aí vem a Libertadores de 2021, que acabamos de contar a história do Palmeiras campeão. E a Supercopa do Brasil de 2023, Palmeiras campeão em uma partida maluca, com placar de 4-3. Um equilíbrio perfeito, 2 títulos para cada lado. E é exatamente por tudo isso, pelas decisões,
pelos personagens, pelas marcas psicológicas de 2021 e pela hegemonia dos dois clubes, que essa final de 2025 carrega um peso absurdo. Não é só um jogo, é a chance de um dos dois se tornar o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. E depois de revisitar todo o histórico de Palmeiras e Flamengo, desde as decisões até a final que mudou a história dos dois clubes em 2021, chegou a hora de olhar para o presente, para o palco onde mais um capítulo eterno será escrito. Porque não basta ter dois gigantes, afinal precisa ter um cenário à altura, e esse cenário é monumental. O palco da final entre Palmeiras e Flamengo será o Estádio Monumental U, em Lima, uma arena colossal, icônica e que carrega no nome exatamente aquilo que ela representa, algo maior. O jogo está marcado para este sábado, dia 29 de novembro, às 6 horas horário de Brasília, e a atmosfera promete ser simplesmente absurda. O Monumental é um gigante da América do Sul. Com 80.093 lugares, ele é o maior estádio do Peru e um dos maiores estádios do continente. Sua construção começou lá atrás, em 1991, mas ele só inaugurou em julho de 2000. Um projeto ambicioso, de 10 anos, que transformou a Casa do Universitário em um marco arquitetônico da região. E apesar de todo esse tamanho, a seleção peruana costuma mandar os jogos da seleção no Estádio Nacional. O Monumental, portanto, é aquele colosso que aparece só nas grandes ocasiões, como essa. Mas para quem acha que esse estádio é só grande de tamanho, vale lembrar que ele já carrega a decisão histórica sul-americana. O Monumental foi palco da final da Libertadores de 2019, quando o Flamengo virou o jogo contra o River Plate com 2 gols de Gabigol, nos minutos finais. Foi um dos jogos mais icônicos da história recente do torneio. Além disso, o estádio exibe em suas arquibancadas o rosto de Teodoro Lolo Fernandes, um dos maiores ídolos do futebol peruano. Um detalhe que transforma o ambiente em algo ainda mais simbólico. E se dentro de campo esse estádio já tem peso, fora dele o cenário chamou atenção nas últimas semanas. A Conmebol ficou em alerta. A crise política no Peru quase tirou a final de Lima. Protestos, confronto com a polícia e instabilidade, tudo isso fez o governo decretar estado de emergência na capital e na região de Callao. E pela segunda vez, em um pouco mais de 5 anos, a decisão chegou a cogitar mudar de sede, assim como aconteceu em 2019, quando a final saiu de Santiago e foi para Lima. Mas dessa vez, a situação se estabilizou, o governo transitório assumiu, os protestos diminuíram e a Conmebol afirmou: a final está mantida no Monumental. Comercialmente, logisticamente, contratualmente, seria quase impossível mudar a final de sede agora. E com tudo confirmado, vamos falar de gente, porque o Monumental estará lotado. A previsão é de mais de 60 mil torcedores no estádio, incluindo convidados e autoridades. Até quarta-feira, havia quase 90% vendidos. O setor norte, destinado ao Flamengo, está 100% esgotado. Do outro lado, o setor sul, reservado ao Palmeiras, já estava em 80% dos bilhetes vendidos. Mas há um detalhe importante: o estádio fica na região leste de Lima, longe do centro e distante de bairros como Miraflores, o principal destino dos torcedores brasileiros. O acesso é complicado, apenas uma grande avenida leva ao Monumental, o que gera congestionamento em dia de jogo. Ônibus fretados, vans e carros serão as principais formas de deslocamento. E para completar o ambiente dessa decisão, ainda terá tecnologia de ponta envolvida. O árbitro da final será o argentino Darío Herrera, com Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani como assistentes. No VAR, Héctor Alberto Paletta. E assim como em 2024, a decisão de 2025 contará com impedimento semiautomático e tecnologia da linha do gol. São 24 câmeras especializadas, operando com mais de 200 quadros por segundo, capazes de rastrear milhões de pontos de dados em tempo real. É a Conmebol, tentando levar máxima precisão e transparência para a final mais importante do continente. Então é isso, um estádio gigantesco, um clima da cidade tenso, torcidas em massa e tecnologia de ponta, e um palco que já recebeu uma final de Libertadores histórica. No dia 29 de novembro, Lima vai parar e o Monumental vai tremer. Agora que você já conhece o palco, vamos ver como chegam Palmeiras e Flamengo. Análise técnica, tática e emocional dos dois finalistas. Palmeiras e Flamengo chegam com ideias muito claras, mas ao mesmo tempo completamente diferentes de como querem ganhar esse jogo. E é esse choque de estilos que pode transformar essa final em uma das mais ricas taticamente dos últimos anos. Vamos começar pelo Palmeiras. O Abel Ferreira vem dando sinais muito claros sobre como quer montar esse time para essa final. E isso passa por uma palavra: controle. Controle defensivo, controle de espaço e controle emocional.
Abel deve reforçar o sistema defensivo com 3 zagueiros: Bruno Fux, Murilo e Gomes, formando uma linha segura, com possibilidade de Fux avançar para distribuir o jogo no meio. Essa escolha tem 2 objetivos. O primeiro é o travamento do setor criativo do Flamengo, ali na zona onde o Arrascaeta circula. O segundo, libertar os alas, especialmente Piquerez, que deve jogar solto pelo lado esquerdo. Com os 3 zagueiros, Abel ganha uma variação muito forte. Fux pode virar volante na fase ofensiva, fortalecendo o meio e ajudando na construção curta. Também existe a dúvida entre escalar Aníbal Moreno para deixar o time mais fechado ou abrir mão do primeiro volante de ofício para colocar um meia mais criativo, esquema que Abel já testou quando quer mais profundidade. Mas independente da escolha no meio, a prioridade é clara: alimentar a dupla de ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque. Flaco vive a melhor temporada da carreira, com 23 gols no ano e 7 só na Libertadores. Vitor Roque, com explosão e mobilidade, tem 4 gols e 2 assistências no torneio, e é quem mais finaliza no Brasileirão. O Palmeiras vai tentar atrair o Flamengo para o lado, ganhar superioridade com os alas e acelerar Flaco e Vitor Roque nos espaços. Esse é o mapa do jogo para o Abel. Do outro lado, o Flamengo de Felipe Luiz é exatamente o oposto. É um time moldado para mudar, para se adaptar, para viver o jogo como o jogo pede. Felipe tem em mãos uma equipe que pode ser protagonista com a bola, mas também já mostrou que sabe sofrer e jogar com a equipe em bloco baixo, e isso torna o Flamengo extremamente perigoso. O Flamengo chega para a final sem Pedro, lesionado, e sem Plata, suspenso. Isso força mudanças profundas no ataque, mas Felipe já encontrou respostas. Contra o Bragantino ele testou o Arrascaeta mais próximo da área como um falso 9, o Everton Cebolinha extremamente agressivo pela esquerda e uma movimentação que criava espaço entre linhas. Cebolinha deve ganhar a posição superando Samuel Lino. Bruno Henrique, vivendo um ótimo momento e autor do gol contra o Atlético Mineiro na última rodada, também ganha força para ser referência. Sem Pedro como pivô, o Flamengo perde na retenção, mas ganha em troca de posições, infiltrações curtas e velocidade. E o mais importante, quebra aquela marcação individual que o time do Abel Ferreira tem. Isso é crucial, porque o time do treinador do Palmeiras marca muito por encaixes. E o Flamengo, historicamente, consegue confundir essa marcação com as movimentações de Arrascaeta e Bruno Henrique. No Palmeiras, quem pode decidir é Vitor Roque, 4 gols e 2 assistências na Liberta. Melhor média de finalização do Brasileirão. Outro nome é Flaco Lopes, 7 gols na Libertadores, um dos artilheiros, maior temporada da carreira com 23 gols. Outro nome importante é Andréas Pereira, peça-chave nesse time do Abel, e que volta para uma final de Libertadores após o erro há 4 anos atrás, mas dessa vez com a camisa do Verdão. Já no Flamengo, quem pode decidir é Arrascaeta, melhor temporada da carreira, 25 gols mais 16 assistências. Segunda melhor média de nota do Brasileirão, 25 gols mais 16 assistências. Outro nome é Luiz Araújo, entre os líderes de assistências da Liberta, 13 gols mais 10 assistências no ano. E, claro, Bruno Henrique, gol recente contra o Atlético Mineiro, peça-chave na mobilidade ofensiva e na pressão pós-perda. A pergunta que fica é: o Palmeiras vai conseguir neutralizar a mobilidade do Flamengo? Ou o Flamengo vai conseguir quebrar a linha de 3 do Palmeiras com muita movimentação? Essa final é na essência um duelo de ideias opostas. O Palmeiras com controle, encaixe, superioridade defensiva e uma dupla fiada na frente. O Flamengo com mobilidade, improvisação controlada e criatividade absurda de Arrascaeta. Se o Palmeiras executar bem a linha de 3, Arrascaeta pode ser isolado. Se o Flamengo encaixar a troca de posições, pode desmontar o esquema de marcação individual. O lado esquerdo agressivo do Flamengo contra o lado direito do Palmeiras será decisivo. E claro, a bola parada pode ser o diferencial para esse jogo. Esse Palmeiras e Flamengo é um choque de estilos, mas também é um choque de identidades. Os dois chegam no Monumental de Lima para uma final que vale muito mais do que um título. Vale o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores e encerra uma disputa que vem crescendo ano após ano. De um lado, um Palmeiras consistente, competitivo e acostumado à decisão. Do outro, um Flamengo com elenco forte, casca e jogadores decisivos. É o duelo que muitos já esperavam e que promete ser equilibrado do início ao fim. Se você curtiu o vídeo, já deixa o like, siga a nossa página 90 Mais Acréscimos e compartilha com a galera. E agora comenta aí, quem leva a final da Libertadores? Palmeiras ou Flamengo? Até a próxima!